gostaria de iniciar dizendo, reforçando, que Allan Kardec apresentou ao mundo o Espiritismo na qualidade de consolador prometido. Porque o Espiritismo trouxe ao mundo a visão de que o ser humano ultrapassa a sua condição biológica. O ser humano não pode ser definido unicamente pelos recursos biológicos e psicobiológicos que ele apresenta. Ao olharmos para um ser humano, nós estamos, na verdade, enxergando um espírito imortal. Espírito imortal em uma jornada evolutiva. Isso é muito significativo. Porque uma coisa é comunicar algo para o encarnado. Comunicar algo para alguém que nasce e morre. Outra coisa muito diferente é comunicar para alguém que vai viver para sempre. Comunicar algo para alguém que é herdeiro da imortalidade. Mudam todas as estratégias. Mudam todos os princípios. E a comunicação passa a ser desafiadora. Quando Cristo veio ao mundo trazer a mensagem insuperável do Evangelho, a sua pretensão era grandiosa. Ele pretendia, ele intencionava comunicar ao espírito imortal. Não se trata de falar à mulher adúltera. Ele falava ao espírito que vivia a situação de, naquele momento, se encontrar na condição de mulher adulta. Ele não falava a um pescador, ele falava ao espírito imortal que temporariamente ocupava a posição de pescador. Porque a desencarnação nos mostra: você não é a posição que ocupa. A nossa essência transcende a nossa profissão, transcende o idioma que nós falamos, transcende o país em que nós nascemos, transcende as relações sociais que nós estamos colocados no presente momento. Nós somos espíritos com um vasto cabedal de experiências. Já vivemos em diversas civilizações. Já manejamos incontáveis idiomas. Já estivemos em inumeráveis famílias. Já travamos relações sociais tão diversas, tão peculiares. Como comunicar ao espírito imortal? Eis a questão. E se o Espiritismo é visto como consolador prometido, e se o próprio Cristo prometeu um consolador, é porque ele sabia que o viajor, o espírito que encarna, ele não chega à Terra apenas com a soma de virtudes. Cada um de nós, diz Emmanuel, nasce com forças espirituais em desequilíbrio para a tarefa da reharmonização. Todos nascemos com desequilíbrios, com energias que precisam ser educadas, que precisam ser direcionadas, e isso implica sofrimento. Estar encarnado é experimentar a dor, é experimentar as lágrimas, experimentar as frustrações, as limitações.
experimentar o não da providência divina, o não das portas que se fecham, o não dos projetos que não serão realizados nessa atual existência. E por isso, não há um ser humano na terra, nenhum sequer, que não precisa ser consolado. Todos carecemos de consolo, mas ora, menos ora. Chega um momento na existência em que o conteúdo consolador do Espiritismo é válido para qualquer pessoa do planeta Terra, independente de cor, etnia, língua, país ou crença. E por isso, todos que estão comprometidos com a doutrina espírita se perguntam como levar a consolação do Espiritismo, que no fundo é a consolação do Evangelho de Jesus aos corações. Como intensificar o processo de fazer chegar aos corações a mensagem consoladora da doutrina espírita? Eis a questão. E para que a nossa ação não seja uma ação temporária, equivocada, sujeita à correção numa próxima vida, se nós de fato queremos divulgar o Espiritismo com a dignidade que ele merece, é preciso embasar as nossas estratégias no Evangelho de Jesus. Porque Jesus trouxe novos parâmetros para a comunicação. E é sobre isso que nós gostaríamos de falar. São essas as experiências que nós gostaríamos de trocar. Mas eu me sinto aqui como um aluno de Jesus compartilhando com outros alunos as lições aprendidas. O mestre é o Cristo. E nos dá muita alegria aprender com Ele. E para embasar a comunicação social, ou a comunicação até mesmo individual, porque talvez você esteja se perguntando, o que estou fazendo eu aqui hoje num evento de comunicação social espírita? Mas as lições aprendidas na comunicação social espírita são lições valiosas para a nossa comunicação interpessoal, na família, no trabalho, no nosso ambiente social. São lições válidas por uma razão muito clara. Jesus não trabalha com regras fechadas, trabalha com princípios. Esse é o primeiro ponto. Toda vez que nós estabelecemos uma regra minimamente e rigidamente detalhada, essa regra já nasce com data de validade. É perecível. Porque o que se aplica para a sociedade hoje não se aplica para daqui 200 anos. Por essa razão, Jesus trabalha com princípios espirituais. Princípios que possuem plasticidade. Princípios que podem ser usados em toda a jornada espiritual do espírito imortal. Nós entendemos que ele quis dizer isso quando afirmou: as minhas palavras são palavras de vida eterna. Porque na época em que o Cristo se comunicava com seus contemporâneos, os religiosos da época estavam preocupados em traçar regras detalhadas de observância ritual. Descanso do sábado. No sábado não se podia trabalhar, não se podia desenvolver atividade física.
Então os religiosos estabeleciam: e se eu precisar andar? Quantos metros eu posso andar no sábado? E desciam regras cada vez mais detalhadas. Uma regra que se aplicava à cidade não se aplicava ao beduíno no deserto. Uma regra que se aplicava ao campo não se aplicava ao centro urbano. Uma regra que se aplicava ao homem não se aplicava à mulher. E no momento em que o Cristo desenvolvia a sua atividade consoladora, os religiosos da época mais atrapalhavam Jesus do que colaboravam com ele. Mas será que esse é um problema só de ontem? Será que o problema não persiste? Quantos obstáculos nós temos colocado à ação consoladora de Jesus no mundo? Por isso, quando indagado sobre a cura no sábado, ele pergunta: o homem foi criado para o sábado ou o sábado foi criado para o homem? Começava a ensinar as pessoas a trabalhar com princípios. Porque se você entende as razões, não precisa detalhar a regra. Quem entende a razão pela qual deve-se falar baixo numa UTI, não precisa de regras detalhadas. Saberá se portar, porque entendeu o princípio, entendeu o objetivo, entendeu o porquê. E quando Jesus fala de porquê, ele coloca o homem acima dos instrumentos, o homem acima das regras. São as regras que devem servir ao ser humano, não o contrário. O ser humano é maior que as regras, é maior que as instituições, é maior que as normas. São elas que devem servir ao ser humano. E esse é o primeiro ponto. Nunca perder de vista que todo ser humano é um filho precioso de Deus, herdeiro de potenciais espirituais inimagináveis. Não está escrito: vós sois deuses? Porque trazemos na nossa intimidade potenciais espirituais que nós nem imaginamos, que só o tempo e a evolução fará germinar, fará frutificar. Por isso, quando olhamos para um ser humano, devemos enxergar o seu passado, o seu presente, mas nunca perder de vista o seu futuro. Levando em conta esse princípio fundamental do Cristo, surge o primeiro desafio da nossa jornada. Toda pessoa que quer comunicar-se deseja uma estratégia de máximo alcance. É o que nós mais desejamos. E a comunicação social espírita não deseja coisa diferente. Ela se pergunta: como obter máximo alcance? Como chegar a todos os corações que sofrem? Porque a dor não tem hora. A dor não pode esperar. A consolação do Espiritismo tem que chegar rápido. Porque se ela demora, a pessoa pode se suicidar. Se a consolação espírita demorar, uma tragédia pessoal pode ocorrer. Como atingir o máximo alcance? Mas há uma outra questão. Esse é um lado da balança,
essa balança tem outro prato. Como atingir o coração do indivíduo? Máximo alcance, nós estamos falando em quantidade. Atingir o coração, nós estamos falando em qualidade. Porque o Cristo trabalha um coração por vez. Não há estratégias massificadas na ação comunicativa de Jesus. Ele fala para multidões, mas ele está interessado nos corações. Surgem então esses dois pratos da balança. Como levar verdadeiramente a consolação espírita a cada coração particular, com as suas limitações, com as suas necessidades, com as suas dificuldades, mas ao mesmo tempo não ficar escravo dos indivíduos, porque nos ensina André Luiz, ajuda e passa. Quem ajuda não pode se escravizar. O bem não pode ser particularizado, ele precisa se espalhar. Pensando nisso, para que a gente raciocine, reflita. Eu não vim trazer respostas, mas eu vim trazer muitas perguntas. E eu espero que você saia daqui com o triplo de perguntas de quando você entrou. Porque estou absolutamente convencido que quanto mais perguntas uma pessoa tem, mais inteligente ela é. Porque só a ignorância tem certeza de tudo. O primeiro princípio está no Sermão do Monte. Aliás, vários princípios para nortearem a nossa comunicação. Há uma coisa curiosa sobre o Sermão do Monte. Quando Francisco de Assis começou a desenvolver a sua atividade, o Papa o chamou. Eles ficaram um pouco impressionados com a sua estratégia de comunicação. Francisco de Assis, para fazer frente à cobiça da época, resolveu adotar uma estratégia de comunicação social enérgica. Ele disse assim: estou enamorado por uma dama, na verdade estou apaixonado por ela. Essa dama se chama pobreza. E isso chocou um pouco os religiosos da época, a ponto do Papa chamá-lo. E a primeira pergunta que fizeram a Francisco de Assis foi: quais são as regras da sua comunidade religiosa? E ele disse assim: as nossas regras são o Sermão da Montanha. E um bispo levantou: mas isso é impossível de ser vivido. Imagine. Isso é impossível, vamos pegar outra regra, regra de Santo Agostinho, regra de Santo Ambrósio. Ele falou: eu tenho todo respeito a esses santos, mas nós seguimos só as regras do Sermão do Monte. Ele falou: não, isso é inviável, isso não tem jeito, isso é utópico. Até que ele se impôs pela força do amor, e eles disseram para ele: tudo bem, você pode viver então só com as regras do Sermão da Montanha, mais duas. E como ele sabia que às vezes para conseguir algo é preciso ceder, aceitou as duas regras. Uma era da obediência e a outra do celibato. Tirando então do Sermão do Monte, o primeiro princípio, eu diria, constitucional. Porque Kardec chama o Evangelho de código moral universal. Quando fala em código, já mexe com a gente que é da área do direito.
Falou em código, a gente já pensa em lei, interpretação de lei, e já pensa logo nos princípios constitucionais. O primeiro princípio colocado por Jesus é: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Deixando claro que Jesus só se contenta com a excelência. Ele sempre pede de nós o melhor que nós podemos dar. O melhor que nós podemos dar. Não o melhor que Ele pode dar. Porque aí realmente seria desestimulante. Mas o melhor que nós podemos dar é a primeira vacina contra a mediocridade. Mediocridade, se você tiver curiosidade, pode olhar no dicionário, o AIS ou qualquer outro. Mediocridade está definido da seguinte maneira: medíocre é o melhor dos piores e o pior dos melhores. O medíocre é uma pessoa que numa assembleia de piores ele é o melhor, mas se ele for levado para uma assembleia de melhores ele é o pior. É uma coisa assim morna, que não é nem boa nem ruim. E muitas vezes, quando nós nos oferecemos para trabalhar por Cristo, muitas vezes nós somos invadidos pelo vírus da mediocridade. Se é para Jesus, pode ser. Se é para o Cristo, vamos fazer improvisado, não precisa se programar, não precisa planejar, basta a boa vontade. Pode fazer mal feito mesmo, não tem problema, afinal de contas nós precisamos ser humildes. E a humildade, que é uma virtude do sentimento, passa a ser confundida com desmazelo, com falta de higiene, com falta de zelo. E para o trabalho do Cristo, nós, muitas vezes, oferecemos as nossas sobras, os nossos restos. Nunca o melhor. Nunca o que nós temos de mais precioso, que é a nossa criatividade, o nosso amor, a nossa capacidade de planejar, a nossa fidelidade, o nosso comprometimento. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Esse deveria ser o nosso lema. Se é para fazer, que seja feito o melhor. E o melhor é sempre o mais simples, por mais paradoxal que isso pareça. Leonardo da Vinci definiu a simplicidade de uma maneira, a meu modo de ver, insuperável. Ele disse que o simples é o mais alto grau da sofisticação. Quando algo é verdadeiramente simples, você não consegue tirar nada, nem colocar nada. Porque tudo que tinha que estar, está lá. É quando você consegue o máximo da eficácia.
aves do céu. Um semeador saiu a semear. Sempre buscava os símbolos vivos da natureza, obra viva de Deus, convidando os corações a investigarem, a decifrarem as lições divinas na natureza. Porque nós estamos mergulhados num projeto pedagógico. Esse projeto pedagógico se chama Lei do Progresso. A Lei do Progresso é o projeto pedagógico de Deus para as almas em evolução. E Jesus aproveitava cada circunstância, a mais simples, para extrair uma lição e para comunicar. E aqui nós entramos nos princípios específicos da comunicação de Jesus. Insuperável. Porque Jesus dá a entender que enxerga a comunicação como fusão de almas. Comunicar é comungar, é compartilhar, é dar algo e receber algo. Me impressiona muito o livro Há 2000 anos, quando Simeão narra para Lívia como foi o seu processo de conversão. Ele diz que Jesus lançou um olhar para ele. E a partir daquele momento, a sua vida mudou. Um olhar de Jesus comunicou tudo o que ele precisava. Fundiu. O Cristo se derramou na alma dele e ele mergulhou na alma do Cristo. Um olhar. É por isso, talvez, que o nosso poeta mineiro, Carlos Drummond de Andrade, na sua poesia Canção Amiga, tenha dito assim no primeiro verso: eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, em que todas as mães se reconheçam e que fale como dois olhos. Porque não há discurso mais eloquente que o do olhar. Cada pessoa que entrou na esfera de ação de Jesus saiu transformada, ainda que inconscientemente. Porque ele jamais perdeu a oportunidade de se comunicar. Já no século XX, um filósofo chamado Gadamer estabeleceu um conceito chamado fusão de horizontes. Eu tenho meu horizonte. As minhas crenças, o meu conhecimento, a minha bagagem evolutiva me permite enxergar em um horizonte. Eu não consigo ver para além, porque para enxergar para além eu preciso andar, eu preciso avançar. Mas quando duas almas se encontram, elas fundem o horizonte, se souberem se comunicar.
Comunicar-se implica crescimento recíproco. Eu digo comunicar, eu não digo concordar. Ninguém precisa concordar para conviver, mas até para discordar nós temos que conviver. Comunicar-se. Então começamos. Selecionamos alguns casos do Evangelho em que Jesus dá uma lição de como atingir o máximo de pessoas, mas ao mesmo tempo atender à necessidade de um coração específico. Enquanto ele atendia uma pessoa, ele ensinava a todos que estavam em volta. Por quê? Porque Jesus não fala para situações particulares, ele fala para situações do espírito imortal. E por isso ele começa o primeiro princípio da comunicação: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Primeiro princípio. Mas é preciso comentar um pouco, porque nós imaginamos que esse princípio é uma regra fechada, e que Jesus está aconselhando as pessoas a serem pessoas sem educação, grossas, sinceras ao limite do desagradável. Se nós transformarmos esse princípio numa regra fechada, o seu filhinho de 5 anos de idade vai chegar e te mostrar um desenho do nome dele e vai falar: olha mamãe, eu escrevi meu nome. E você vai dizer: mas está horrível porque você não sabe escrever, não tem coordenação motora fina, essa letra está um garrancho, é realmente a escrita mais feia que eu já vi. Será que de fato foi isso que Jesus quis dizer? Ou ele trouxe um princípio? Nós vamos examinar. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. No primeiro momento, Jesus parece dizer que nós devemos evitar a dubiedade. Tomar cuidado com o sim que pende para o não, e o não que pende para o sim. Eu digo não quase na tonalidade do sim. Não, né? Como é que é? Não é? Sim, sim, sim. É? Sim, sim, não, não. Evitar a mediocridade. Dizer sim, sim, não, não, significa fazer escolhas. Escolher é dizer sim, mas é também dizer não. Porque quando eu escolho algo, eu estou excluindo várias coisas. Ninguém consegue andar em todas as direções ao mesmo tempo. É importante isso. Traçar uma estratégia clara, honesta, sincera, transparente, íntegra, sabendo que, uma vez feita a escolha, eu vou perder muita coisa. Porque escolher é saber o que você está perdendo. Sim, sim, não, não. Não implica em ser grosso, nem em dizer tudo.
E nós vamos dizer isso, nós vamos falar sobre isso. E para mostrar isso, trazemos uma passagem que está no Evangelho de João, a passagem de Jesus com a mulher adúltera, que nós poderíamos resumir com a seguinte frase: pausa também é nota musical. Música não é feita só de som, porque um som que fica soando o tempo todo é um ruído. Nota musical tem que começar e tem que acabar. Então, música é feita de silêncio e som. Quando indagaram a Jesus ao levarem a mulher adúltera para ele: mestre, essa mulher foi pega em adultério. Jesus abaixou a cabeça e continuou escrevendo. Porque nós imaginamos que temos que responder a todas as demandas. Nós imaginamos que comunicar é entrar em todos os assuntos, inclusive aqueles em que não são pertinentes à obrigação de cada um de nós. Trouxeram a mulher para Jesus, essa mulher foi pega em adultério. Isso aí é questão sexual. Jesus abaixou a cabeça e nem entrou no meio. Isso é vida íntima. Ele abaixou a cabeça, não respondeu. Ou melhor, respondeu. Respondeu com uma pausa. Silenciou. E o silêncio comunicou para a mulher e comunicou para todos que estavam em volta. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. E Jesus falou através do seu silêncio, que às vezes fala mais alto do que uma palavra gritada. Então eles mudaram o foco da pergunta. Quando era uma questão privada, Jesus silenciou. Então eles transformaram numa questão relevante. A lei mosaica manda apedrejá-la. E o teu evangelho? Bom, aí entrou no assunto da comunicação social espírita. Aí ela vai responder. Aí Jesus respondeu. Então Jesus definiu uma estratégia. A minha comunicação é prioritariamente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. É a pergunta que o Mericeba mais gosta de fazer. Qual é o público-alvo? Aí você responde assim: não, eu quero comunicar para todo mundo. Então você não vai comunicar para ninguém. Não vai comunicar para ninguém. Porque não tem como comunicar para todo mundo. Simultaneamente. Eu preciso ter estratégias. Então, para esse público eu comunico de um jeito, para esse aqui eu comunico de outro, para esse aqui eu comunico... Então isso implica que eu tenho que conhecer meu público. O próprio Cristo sabia que tinha só 3 anos, limitou o público dele. Eu vou comunicar aqui, depois eu mando Paulo, o vaso escolhido, o apóstolo dos gentios, e aí ele vai comunicar para todo mundo. E eu vou comunicar aqui. Mas Jesus não trabalha com regras fechadas, ele trabalha com princípios. Então ele disse isso: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela chegou, reverenciou ele e disse para ele: Senhor, socorre-me. Olha,
Ela chegou para ele e falou: Senhor, me socorre, me ajuda, me consola. E o que Jesus respondeu para ela? Vai embora, porque eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tchau. Foi isso que ele respondeu? Não. Não. Ele enunciou um princípio, uma estratégia, mas ele não era escravo das estratégias. Então ele pergunta para ela. Ele compartilha com ela a estratégia. Ele pergunta para ela: é lícito, é bom, não, ele fala assim, né? Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Uma parábola. Eu só tenho 3 anos. Eu estou trazendo a polpa da fruta. Depois meus discípulos vão pegar a água, vão bater a polpa no liquidificador e vão transformar em suco, para distribuir. Não é bom eu tirar esse pão dos filhos e dar para o cachorrinho. Homem tem dificuldade de entender coisa simbólica, mulher é mais rápida. O homem fica mal, mas cachorro? Chamou ela de cachorro? O homem trava o cérebro dele, não consegue interpretar a passagem. A mulher pega rápido. Ela já... Sabe qual é a resposta que ela deu? Olha como é que mulher é esperta, né? Ela rapidinho já foi assim: mas espera aí, Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela foi rápida. O homem está lá, os apóstolos estão lá até hoje perguntando: mas cachorrinho, o que significa? Não sei o quê. Está até hoje, tem 2000 anos. Demora a entender. Ela já foi rápida. Opa, cachorro, mas espera aí, e a migalha que cai da mesa? Eu não estou te pedindo um pão, eu estou te pedindo um pouquinho. Aí Jesus disse para ela assim: ó mulher, é grande a tua fé, é grande, seja feito para ti como desejas. Não é gênio da lâmpada, mas falou para ela: o teu desejo está do jeito que você deseja, pronto, está feito. E desde aquela hora sua filha foi curada. O que é bonito nessa passagem é que Jesus abre o coração para ela. Olha, minha estratégia é essa. Eu não posso te entregar o pão. Ela fala: mas eu não quero pão, mestre. Eu quero farelo. E ficou a grande lição. Porque até os farelos do espiritismo alimentam muitas almas. Até os farelos, até o pãozinho que cai da mesa. A pessoa está entrando aqui pensando em suicidar-se, recebe uma mensagenzinha, um farelo de pão que cai da mesa dos espíritas. E aquela mensagenzinha tira da cabeça dela a ideia do suicídio. E muitas vezes a pessoa chega na casa espírita e fala: eu estou desesperado. Então, pera, você vai primeiro fazer 2 anos de curso intensivo de estudo do Livro dos Espíritos.
Durante esse curso, você vai passar por 5 provas, por testes de resposta de pergunta. A pessoa suicida antes de começar o curso. Não é? Porque a comunicação não foi adequada. Algumas pessoas precisam do pão, outras precisam das migalhas. Uma migalhazinha já consola. Já consola. Isso me lembra Francisco Cândido Xavier. Uma mãe o procurou, desesperada, chegou para ele e falou: Chico, eu perdi meu filho. Abraçou o Chico, começou a chorar. E o Chico começou a chorar também. E abraçou e ficaram os dois chorando. Mas ele chorou de verdade, porque ele ficou condoído. Chorou por mais de 5 minutos. Ela então recuperou as forças, limpou os olhos, o Chico também, e ela disse para ele: eu nunca fui tão consolada na minha vida. E algumas pessoas que estavam do lado falaram assim: o que aconteceu? São aqueles lentos, sabe? Que não conseguem entender. Não conseguem captar a essência da coisa. Não falou. Porque é a comunicação do essencial, do que a pessoa necessita, a capacidade de dizer o que ela necessita, dar a ela o que ela necessita. Agora, adequação. Numa outra passagem, e aqui, porque quando a mulher pede para Jesus: socorre-me, a generosidade de Jesus não resiste. De algum modo ele atende. Né? Nós temos aqui uma outra passagem. A multiplicação dos pães. Os apóstolos chegam para Jesus e falam assim: mestre, despede a multidão, porque... Não falaram para Jesus isso, né? Despede a multidão, porque já está ficando de noite, nós temos que alimentar. O negócio era o seguinte: eles só tinham poucos pães e poucos peixes, não dava para comer. Então é aquela estratégia. Você fala para as visitas que tem um compromisso e tal, que elas têm que sair, né? Que você não vai poder ficar, porque é que você sabe que a comida não vai dar para todo mundo, né? Então você fala assim: tem um compromisso, tem que, agora 8 horas, tem que sair, a visita vai embora, ponto, pode tirar as coisas, né? Então tinham só os pãezinhos ali, os peixes. Vira aquela multidão, fala: mestre, despede essa multidão aí, porque não dá para comer todo mundo, né? Não dá, né? Isso me lembra um pouco a gente. Eu não posso fazer comunicação social espírita porque eu não tenho recurso. Ou nós não temos dinheiro, como é que nós vamos divulgar a doutrina? Então Jesus perguntou para eles: quantos pães tendes? É pouco. Quantos peixes? E é menos ainda. Trazei. E ele multiplicou. Porque Jesus sempre multiplica. E toda vez que eu olho e vejo que está faltando alguma coisa, é porque Jesus está multiplicando. Eu levei 0 para ele, ele multiplicou. Se você levar nada, vai multiplicar nada. Por isso ele pergunta: quantos pães tendes? O que você pode oferecer?
precisa oferecer alguma coisa. A ação da providência divina multiplica o pouco que nós oferecemos, mas é preciso oferecer algo. Então ele multiplica os pães e atende toda a multidão. Essa talvez seja uma grande lição para nós da comunicação, que queremos divulgar a doutrina. Oferecer ao Cristo, ainda que seja o nosso pouco, para que Ele possa multiplicar. Porque a multidão, há muita gente sofrendo nesse mundo. E nós não podemos deixar que a consoladora mensagem do Espiritismo deixe de chegar aos corações. Não podemos. E muitas vezes, quando nós divulgamos o que não é essencial, nós estamos negando a consolação. Porque divulgar o que é acessório implica em perda de energia e de recurso, em prejuízo da divulgação do necessário, do essencial. Eu já vivi uma experiência, talvez a mais dolorosa no Espiritismo. Levei uma mãe que havia perdido uma filha para assistir uma palestra espírita, porque eu olhei para o tema e eu contava que o expositor tivesse juízo e fosse, através da sua palestra, esclarecer e consolar. E ele ficou 1h30 falando dos 7 corpos da alma. Eu acho que ele travou e não conseguiu sair. E eu olhava para aquela mãe e me senti constrangido. Porque eu te garanto, se você perder um filho, você não quer saber quantos corpos tem a alma. Então a multidão precisa ser alimentada. O Espiritismo tem um compromisso de esclarecer e consolar. Esclarecer e consolar. E o segundo ponto, para fechar, é que Jesus nunca retirou a inteligência, a perspicácia da sua comunicação. Os fariseus chegaram até ele, os anciãos do povo, os mais experientes, e perguntaram para ele: com que autoridade você faz essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Em resposta, Jesus lhes disse, está em Mateus capítulo 21, 23. Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserem, eu também vos direi com que autoridade faço essas coisas. Inteligência da comunicação. Capacidade de identificar as armadilhas. Aí ele perguntou: o batismo de João era de onde? Do céu ou dos homens? Então, e eles, aí eles começaram a falar, poxa, agora complicou. E eles começaram a dizer assim: olha, se nós dissermos que é do céu,
ele vai dizer para nós: então por que vocês não acreditaram nele? Se nós dissermos que é dos homens, nós tememos a turba, porque todos eles consideram João um profeta. Checkmate. Aí eles responderam: não sabemos. E aí Jesus respondeu: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Pronto. Aí alguém, até hoje, tem 2000 anos, talvez tenha alguém perguntando assim: não entendi. Não entendi. Ninguém falou nada. Eles fizeram uma pergunta, Jesus saiu sem resposta nenhuma. Pois é, isso mesmo. Está aí a riqueza da comunicação de Jesus. Muitas vezes, a melhor comunicação é saber perguntar. Pois bem, é claro que eu não trouxe nem 0,5% da comunicação de Jesus, mas eu espero que esses pequenos casos que eu tenha trazido tenham contribuído para a nossa compreensão do grande comunicador, do grande educador das almas, que foi Jesus. Muito obrigado e boa noite para todos.